Queridos irmãos e irmãs, vamos abrir a palavra do Senhor no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 28. Evangelho de Mateus, capítulo de número 28. Mateus 28. Estou vendo ali Patrícia e Heriberto, vão casar sábado que vem. Deus abençoe. Mateus capítulo 28. Mateus 28. Se coloque de pé, meu irmão. Está na sua Bíblia. Vai com confiança que você acha. Mateus 28. Mateus 28. Último capítulo, primeiro evangelho escrito no Novo Testamento. Mateus 28. Quero convidar você para estar muito atento à leitura do versículo de número 1 até o versículo de número 10. Mateus 28, de 1 a 10. Nós vamos ler todos juntos com uma só voz. Mateus 28, de 1 a 10. Assim diz a palavra do Senhor. No findar do sábado, ao entrar o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu. Chegou-se, removeu a pedra e assentou-se sobre ela. O seu aspecto era como um relâmpago, e a sua veste alva como a neve. E os guardas tremeram espavoridos e ficaram como se estivessem mortos. Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: não temais, porque sei que buscais Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou como tinha dito. Vinde ver onde ele jazia. E depois depressa dizei aos seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos e vai adiante de vós para a Galileia. Ali o vereis, é como vos digo. E retirando-se elas apressadamente do sepulcro, tomadas de medo e grande alegria, correram a anunciá-lo aos discípulos. E eis que Jesus veio ao encontro delas e disse: salve! E elas, aproximando-se, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. Então Jesus lhes disse: não temais, ide avisar a meus irmãos que se dirijam a Galileia, e lá me verão. Amém. Feche seus olhos. Vamos falar do Senhor mais uma vez. Amado Senhor, nós colocamos nossa vida diante do Teu trono de graça nessa noite. Ó Deus, viemos aqui na esperança de alcançar graça e misericórdia em ocasião oportuna, como diz a Tua palavra. De maneira muito especial, colocamos os nossos corações em Tuas mãos. Pedimos, grande Deus, que nada faça separação entre o Senhor, nosso Deus, e nós. Que o Senhor, Deus, perdoe os nossos pecados. Ó Deus, muitas vezes a gente sai de casa de maneira sodada, não prepara o coração, não ora, não tem expectativa de um grande encontro contigo quando vem para o culto. E muitas vezes, ó Deus, passa batido muita coisa. Mas nessa hora, Deus, não olha não para o coração e para o pecado do Teu povo, mas olha para nós através da obra graciosa de Jesus. Olha para nós através do sacrifício precioso do Cordeiro. Olha para nós, ó Deus, por meio da obra mediadora do Cristo que venceu a morte. E perdoa os pecados do Teu povo. Tua palavra diz que nem só de pão o homem viverá, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Nós sabemos, Deus, que quando Tu queres abençoar o Teu povo, Tu falas na Tua palavra. E quando queres discipliná-lo, Tu tiras a Tua palavra. Então, Deus, por favor, tenha misericórdia de nós e dá a Tua palavra nessa noite. Fala o nosso coração e exalta o nome de Jesus. Levanta bem alto sobre tudo nessa pregação. E nós olhemos para Ele, nos humilhemos diante dEle e nele creiamos todos os dias de nossas vidas. Nós oramos, grande Deus, em nome de Jesus, para a glória de Jesus, te pedimos tudo isso. Amém. Pode sentar, irmão querido. Havia uma grande batalha milenar. Desde que o pecado entrou no mundo, a morte reinava soberana. Em todos os milhões, bilhões de lutas em que teve, ela só perdeu 2 assaltos
nos casos em que Deus leva para si Enoque e Elias. Mas ela enchia seu peito, airosa e orgulhosa, dizendo que ninguém a podia vencer. Então, quando chega o tempo chamado de a plenitude dos tempos, Deus manda o seu Filho ao mundo para salvar o seu povo. E então a morte se excitou. O Filho de Deus ela observou. Na sua vida o amor contemplou. No dia da morte o crucificou. E quando ela em grande angústia expirou, ela pensou que a vitória chegou. Mas no terceiro dia, querido irmão, um anjo do céu baixou, a pedra rolou, o Cristo se levantou, a morte afugentou, a vida nos negou, a vitória se chegou, Cristo ressuscitou, Cristo ressuscitou, Cristo ressuscitou. Ele vivo está. E porque Ele vivo está, nós o servimos com alegria e pregamos o seu Evangelho com todo o nosso ser e com todo o nosso coração. E amados irmãos, olhando para este texto no qual Mateus nos revela a ressurreição de Jesus, nós vamos, amados irmãos, ouvir a mensagem e receber a resposta sobre o que é a ressurreição. O que é a ressurreição? Que você nessa noite deseje descobrir por toda a sua alma o que é a ressurreição. E se você está aqui e ainda não foi ressuscitado no seu coração, que o Espírito Santo te ressuscite na alma enquanto você ouve o Evangelho de Jesus. Se você já foi ressuscitado no coração, que você viva como que é cheio de vida, em nome de Jesus, para a glória de Jesus. O que é a ressurreição? A palavra do Senhor nos revela, amados irmãos, que a ressurreição é a intervenção do sobrenatural no natural. O que é a ressurreição? A ressurreição é a intervenção do sobrenatural no natural. Abra sua Bíblia aí, nós vamos ler do versículo de número 1 até o versículo de número 4. Versículo 1 ao 4, vamos ler responsivamente. No findar do sábado, ao entrar o primeiro dia da semana, Maria Madalena e outra Maria foram ver o sepulcro. Seu aspecto era como um relâmpago, e a sua veste alva como a neve. Meu irmão, tente imaginar comigo o que está acontecendo nessa cena. Maria Madalena e a outra Maria vão ao sepulcro querendo embalsamar o Senhor Jesus. E a Bíblia nos diz que no começo daquele primeiro dia da semana, um anjo do céu baixou glorioso, e a pedra removeu, e sentou-se sobre ela. E então, amados irmãos, a Bíblia nos diz que os guardas tremeram espavoridos. Aqueles guardas ali estão, porque os principais sacerdotes, queridos irmãos, foram conversar com Pilatos, dizendo que Jesus, o embusteiro, disse que ia ressuscitar. Então é necessário colocar guardas ali, para que os discípulos não roubem o corpo e inventem que ele ressuscitou. Mas, amados irmãos, de repente você vê esse grande anjo do céu baixando. E a Bíblia nos diz que a aparência desse anjo é como um relâmpago, e a sua veste resplandece como a própria neve. A intervenção do sobrenatural no natural. E isso se dá quando o grande Deus toma o corpo morto de Jesus. E então, no seu espírito, entra de volta naquele corpo e o ressuscita em glória. E é o nosso grande Rei e Salvador Jesus Cristo, que de uma maneira gloriosa nos mostra a intervenção do sobrenatural no natural. O que é a ressurreição? A ressurreição é a intervenção do sobrenatural no natural. É assim, amado irmão. E porque essa ressurreição aconteceu, também pode acontecer a ressurreição do seu coração. A Bíblia diz que o homem está morto nos seus delitos e pecados, e por si mesmo não tem a capacidade de crer em Cristo Jesus como o seu Salvador. Mas Paulo em Efésios capítulo 2, versículo 1 diz: Ele vos deu vida quando estáveis mortos em vossos delitos e pecados. Irmão, quem crê em Jesus é aquele que foi ressuscitado no coração. O homem está morto e de repente então o Espírito Santo vem e usa a palavra e semeia nele nova vida. E ele ressuscita
desperta e abre os olhos, e a primeira pessoa que vê é Jesus, e se enamora dele, e é por ele salvo. É por isso que em Efésios 2,5 Paulo diz: mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. O que é ressurreição? É a intervenção do sobrenatural no natural. Se você só vive no âmbito do natural, se você é um materialista em pessoa, se você pensa que a sua esperança se resume única e exclusivamente aos limites desta vida, esta mensagem é para você. Cristo ressuscitou nos mostrando que Deus é o Deus que sobrenaturalmente intervém na nossa naturalidade. E se você vive no âmbito do natural, querendo satisfazer os prazeres da sua carne e do seu próprio ventre, nessa noite o Senhor te trouxe aqui para que você entenda que a sua vida vai muito mais além do que a matéria. Mas que o grande Deus mandou o seu Filho na cruz para pagar os seus pecados, para que você pudesse nascer de novo e ser salvo pela graça de Cristo Jesus, crendo nele como seu único Senhor e Salvador. Que o sobrenatural de Deus invada a sua vida nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Mas a pergunta do texto nos desafia. E nós então nos perguntamos: o que é a ressurreição? Já vimos que ressurreição é a intervenção do sobrenatural no natural. Mas o que é a ressurreição? Ressurreição é a vitória da vida sobre a morte. Ressurreição é a vitória da vida sobre a morte. Vamos lá? Ressurreição é a vitória da vida sobre a morte. Versículo de número 5 e 6. Olha aí, abra sua Bíblia. Eu vou ler o 5 com vocês o 6. Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: não temais, porque sei que buscais Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou como tinha dito. Vinde ver como ele. Meus queridos irmãos e irmãs, elas estão buscando um defunto. Mas, amados irmãos, o anjo olha para elas, daquela maneira sobrenatural, dizendo assim: não temais. Eis que vocês estão buscando a Jesus que foi crucificado, mas vocês agora buscam entre os mortos o que vive. Ele não está aqui, ele ressuscitou como havia dito. Queridos irmãos e irmãs, ressurreição é a vitória da vida sobre a morte. Queridos irmãos, no começo vos narrei que a morte airosa pensava que era vitoriosa. Mas como o nosso querido John Owen, no livro em que escreve sobre a eleição incondicional, que Deus salva o seu povo escolhido, que Cristo morreu pelo seu povo, nesse livro que no português foi traduzido com o nome Por Quem Cristo Morreu, John Owen tem o título do livro em inglês sobre a morte da morte na morte de Cristo. A morte reinava soberana, ela pensava que duraria para sempre, mas na cruz de Cristo Jesus foi declarada a morte da morte, foi decretada a morte da morte, e na morte de Cristo a morte morreu, amados irmãos. Por isso, queridos irmãos e irmãs, nós não precisamos ter mais medo da morte. Certa vez, queridos irmãos, um iraquiano lá de Bagdá, dos tempos antigos, sonhou que se encontraria com a morte em Bagdá. Então ele saiu de casa desesperado, se disfarçou e foi para a feira. E olhando para um lado e para o outro, tropeçou em alguém e deu de cara com a morte. E olhando para a morte desesperado, ele fugiu. E fugiu correndo para a cidade de Samar e disse: agora eu me livrei dela. Em alguns instantes a morte se encontra com o melhor amigo dele e diz o seguinte: o que seu amigo está fazendo aqui hoje? Eu tenho um encontro marcado com ele às 8 da noite lá em Samar. O que ele está fazendo aqui? Para o homem não é possível fugir da morte. No dia em que Deus marcou o encontro com ela, você vai se encontrar. Mas porque Cristo matou a morte, se você é de Jesus, você não vai passar pela segunda morte, que é a morte eterna. É a morte na qual você morrerá eternamente no inferno, sendo queimado, separado de Deus, recebendo a ira do Pai sobre si por causa dos seus pecados. Cristo matou a morte na cruz,
E porque Ele morreu na cruz no meu lugar, matando a morte, eu não preciso morrer eternamente, mas tenho vida eterna para estar com Ele eternamente pelos séculos dos séculos. E a única coisa que Ele exige de mim é que eu me arrependa dos meus pecados e creia nele como meu único Senhor e Salvador, como o único mediador entre Deus e os homens, como aquele que morreu para pagar os meus pecados na cruz, como aquele que é o meu Rei e o Senhor soberano na minha vida. Oh, louvado seja Deus, porque a morte foi derrotada e nós temos vida eterna, nós temos vitória, porque Cristo matou a morte na cruz. O que é a ressurreição? A ressurreição é a vitória da vida sobre a morte. Mas nós continuamos desejosos e sedentos, porque um dia nós ressuscitaremos tal como Cristo ressuscitou. Então precisamos saber o que é a ressurreição. E nos perguntamos, o que é a ressurreição? A ressurreição, queridos irmãos, é a vitória a ser proclamada. O que é a ressurreição? A ressurreição é a vitória a ser proclamada. Igreja cheia de vida, o que é a ressurreição? É a vitória a ser proclamada. Versículo de número 7, olha aqui para o seu texto e leia comigo com grande alegria. E depois, depressa, e dizei aos seus discípulos que Ele ressuscitou dos mortos e vai adiante de vós para a Galileia, ali o vereis. Só o 7, só o 7, só o 7. É como vos digo, eu que errei. Queridão, querida, aquelas Marias estão ali, vivendo algo que elas jamais esperavam. Elas são Marias, que é nome mais comum que Maria, mas as Marias que são mais comuns do que todas as Marias, Deus revela as coisas mais preciosas e gloriosas e sobrenaturais. Se você está aqui, Maria, a graça de Deus é para você, né? A graça de Deus é para o seu coração. E aquelas Marias, Deus dá o privilégio de serem as primeiras portadoras das novas da vitória. Ele dizia de dizer aos seus discípulos que Ele ressuscitou e vai se encontrar com eles na Galileia. É como vos digo. Podem dizer, podem pregar a boa nova. 2 Marias foram as primeiras a ter o privilégio de pregar que Cristo ressuscitou. Meu querido irmão, minha querida irmã, nós temos que pregar a ressurreição de Cristo. Preste atenção, se você não acredita na ressurreição, você não é cristão. Sabia disso? Paulo diz que se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé e vã a nossa pregação. Nós só pregamos a salvação em Cristo Jesus para cada cristão, porque o Senhor venceu a morte, querido. Então, olhar para o texto, ele manda as Marias pregarem, mas não manda só essas 2 Marias, mas todas as Marias, Joões e Josés da história, pregar ao mundo que Deus amou ao mundo, de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Que esse Filho venceu a tumba, subiu à glória e virá buscar aqueles que são seus. A ressurreição é a vitória que nós devemos proclamar, amados irmãos. E Jesus diz aos discípulos em Atos 1:8, ide portanto e fazei discípulos de todas as nações. Ele diz isso em Mateus 28:18. Em Atos 1:8 ele diz, mas recebereis poder sobre vós, quando veio sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judeia, em Samaria, e até os confins da terra. Eles foram fiéis e nós aqui ouvimos o Evangelho, mas nós também precisamos levar essa salvação. Ide ao mundo anunciar o Evangelho. Irmãos, nós temos que pregar aqui. Temos que pregar ao vizinho, temos que pregar ao colega do trabalho, temos que pregar ao amigo da rua, temos que pregar ao irmão querido, temos que pregar ao familiar, temos que pregar na rua, temos que pregar no Guará, temos que pregar no Plano, temos que pregar em todo o DF, temos que pregar no Brasil, temos que pregar ao mundo. Irmãos, Deus nos tem dado privilégios maravilhosos nessa igreja. Aqui nessa igreja, se eu for olhar todos os membros aqui que pregam a palavra, já tem gente que pregou em todo o Brasil. Nesse tempo hoje.
Essa igreja aqui já pregou na Noruega, sabia disso? Essa igreja aqui já pregou no Paraguai. Essa igreja já pregou na África, no Chile, nos Estados Unidos, no Peru, na Costa Rica. Hoje, pessoas que estão aqui, você já parou para pensar que nós temos tido o privilégio de levar o nome de Jesus às nações? Isso é maravilhoso demais. Então, meu irmão, eu quero lhe dizer o seguinte: se você acredita que Cristo venceu, o seu evangelho não é um evangelhozinho. Você não serve a um Senhor pequenininho. Você não pode ser um egocêntrico. Você não pode ser um ensimesmado. Você não é o seu próprio Deus. Você não é o dono da sua vida. Você morreu para si mesmo e agora vive para Cristo Jesus. E se você foi salvo e acredita nesse evangelho, sacode a poeira, irmão. Sacode a poeira e se levanta para falar que Cristo Jesus é o único caminho que leva a Deus. Pregue o evangelho. Deus teve um só filho e fez dele um pregador. É um privilégio compartilhar a palavra do Senhor. O que é a ressurreição? Como já temos visto, é a intervenção do sobrenatural no natural. Como já temos visto, queridos irmãos, neste texto, nessa noite, é a vitória da vida sobre a morte. Como já temos visto, é a vitória a ser proclamada. Mas o que é a ressurreição? Franco, liga a luz aí para ninguém ser tentado a dormir. Por favor, as luzes aqui, as amarelinhas, pode ligar. O fogo do Espírito está no coração. Então, nossos irmãos, olhando para o texto aqui nessa noite, nós nos perguntamos ainda, tal como Shakespeare, ser ou não ser, eis a questão, o que será a ressurreição? Ressurreição, amados irmãos, é a paradoxalização do sentimento. O que é a ressurreição? É a paradoxalização do sentimento. Eu gosto dessa palavra, certo? É um neologismo talvez. Diga aí para o seu irmão, pergunta para ele o que é a ressurreição. Diga para ele, ressurreição é a paradoxalização do sentimento. Olha aqui, pastor está doido, está inventando. Está não, queridão, olha o texto aqui. Olha, versículo 8. Só vocês vão ler o versículo 8 para mim. Eu vou contar até 3. Vocês vão ler uma vez e depois junto comigo. Pode ler. 1, 2, 3, pode ler. Vamos lá de novo? E retirando-se elas apressadamente do sepulcro, tomadas de medo e grande alegria, correram a anunciá-los aos discípulos. Nem combina com a alegria, gente. É bem complicado, né? Como uma pessoa pode ter medo e alegria ao mesmo tempo? Daí usar-se a palavra paradoxalização. O que é um paradoxo, amados irmãos? Um paradoxo é uma contradição aparente. Não necessariamente é uma contradição porque você pode resolvê-lo ao futuro. Mas é uma contradição aparente. E aqui essas mulheres vão obedecendo o anjo, mas o texto diz que elas estão tomadas de medo. Elas estão assim, ai meu Deus, o que é isso que aconteceu comigo? Mas ao mesmo tempo que elas estão dizendo, ai, elas estão, aleluia, glória a Deus, Ele ressuscitou, Ele está vivo, louvado seja Deus, Cristo ressuscitou. Como é, irmão? Que coisa é essa? Eu nunca vi. Eu só vi uma pessoa ter medo e alegria ao mesmo tempo, a minha filha Isabel. Eu lembro quando ela era pequena, eu chegava para ela, junto com o Davi, brincando de susto, e fazia, uau! Tremia de medo e pulava em cima de mim. Pulava em cima do algoz, porque o algoz é quem a protegia dele mesmo. É só talvez no caso de uma criança. Mas aqui, amados irmãos, a gente vê essas mulheres tremendo diante da gloriosa bênção, do milagre da ressurreição. É algo poderoso demais. É algo que vai além da capacidade do meu corpo fraco de suportar. E eu entendo o temor delas. Mas, irmãos, a alma delas é invadida de alegria. Sabe por quê? Porque o Senhor delas não está morto. Ele está vivo. E eu quero perguntar para você nessa noite como é que está o sentimento do seu coração. Talvez você vive nessa terra triste, deprimido, assustado. Talvez você enfrenta grandes batalhas.
talvez pessoas que deveriam amar-te, deveriam dar bom testemunho, deveriam ser gente de Deus, têm pisado nos seus calos, têm perseguido a sua vida, têm atrapalhado a sua paz. Mas, meu irmão, eu quero dizer para você que você pode ter paz ainda no meio da tormenta. Você pode ter alegria ainda no meio de grande tribulação. Sabe por quê? Porque o seu Senhor está vivo. Ele te ama. Ele habita no seu coração. Ele não te abandona. Ele disse que estará com você todos os dias até a consumação dos séculos. Então, meu irmão, ainda que você esteja espavorido, estarrecido, embestecido, bestificado, embasbacado, perplexo, alienado, alegre-se no Senhor. Porque Cristo vive e reina sobre tudo e sobre todos. Que Deus nos dê alegria, de ainda no dia do medo, estar cheios de alegria. Ainda nos paradoxos desta vida, temos a certeza de que o nosso Rei vive e nós não precisamos viver cabisbaixos e deprimidos, porque Ele domina sobre tudo. O que é a ressurreição? É a paradoxalização do sentimento. Mas, agora talvez você já não está como Shakespeare, mas como aquele programinha de televisão que você gosta de assistir, de um grande conteúdo intelectual, que diz assim: e agora quem poderá nos ajudar? O que é a ressurreição? Além de tudo que você já ouviu, a ressurreição é a sincronização da reverência com o amor. O que é a ressurreição? É a sincronização da reverência com o amor. Diga aí para o seu irmão: meu irmão, você sabe o que é a ressurreição? A ressurreição é a sincronização da reverência com o amor. Versículo de número 9. Pode ler, igreja. Versículo 9. Vocês leem uma vez, eu leio a segunda vez. Vamos lá. Pode ler. 1, 2, 3, vai lá. Irmãos, isso aqui é outra cena sensacional. Imagina, meu irmão, que você, qualquer dia da sua caminhada, da sua vida, encontra com o Rei da Glória. E ele diz a você: salve! A pessoa ali, você vê Jesus desse mundão aqui, e ele diz a você: salve, Ari! Ari, você meu! Ari, o que você ia fazer, Ari? Ari ia fazer igual essas mulheres aqui, A Bíblia diz que elas adoram. A palavra no grego para adorar é proskyneo, que significa se ajoelhar em adoração. É a palavra usada quando a pessoa botava a testa no chão de reverência por causa de Deus. Mas elas não só se ajoelham diante desse grande Deus ressurreto que está diante delas, mas a Bíblia diz que elas, aproximando-se, elas chegaram junto, elas chegaram perto. Mas não só isso, elas abraçaram. E a palavra usada para abraçar no grego é que elas agarraram. No mesmo tempo em que elas têm reverência diante desse grande Deus, na mesma hora elas querem estar junto, elas querem tocar, elas querem amar, elas querem experimentar, elas querem se relacionar intimamente com aquele glorioso Deus e Salvador que é Jesus Cristo. Ressurreição é isso, irmão. É a sincronização da reverência com amor. É a atitude com a qual você chega aqui na igreja, zelando pelo culto, respeitando a honra e a glória do nome de Deus, mas com o coração escancarado, explodindo de alegria, e louvor, e amor, porque você sabe que é de Jesus, e Jesus é seu, e que ninguém te tira dele, e o seu desejo é buscar a Ele em oração, é ouvir a sua palavra, é desfrutar da sua comunhão íntima, é ser cheio da sua glória, e ser cheio da sua presença. Eu acho, irmão, que quem viveu essa situação também foi Tomé. Cuidado, irmão, quando você falta do culto. Você pode perder grandes bênçãos espirituais. Eu não sei o que deu na cabeça de Tomé, mas ele faltou no primeiro culto da igreja cristã. No primeiro domingo depois da ressurreição, Tomé não está lá.
E Jesus aparece no meio deles, diz paz a vosotros, e ora por eles, e abençoa, é uma bênção maravilhosa. E aí, minha querida, sabe o que acontece? A turma chega para ele e fala assim, sabe quem apareceu no nosso meio? Aí ele, quem? Jesus ressurreto. Mentira, larga de ser mentiroso, rapaz. Quem conversa? Jesus está no nosso meio. Olha para minha cara de bomba aqui. Você acha que eu acredito num negócio desse? Jesus morreu, eu vi morto lá. Rapaz, Jesus esteve lá no culto, falou com a gente pegou nele. Ele, vou falar com você a verdade. Se eu não botar a minha mão na sua mão, e se eu não botar a minha mão no seu lado, eu não acredito. Não creio de jeito nenhum. E nem aquele menino brincão. Não creio, não acredito. Brincão, tá? Não pode. Domingo que vem ele está lá no culto. E aí, irmão, ele faltou no primeiro culto, perdeu a glória do Jesus ressurreto. E aí eles estão lá, né? Talvez, vamos adorar a Deus. Eu não sei se eles estão lá. Vamos adorar a Deus. Vamos invocar seu nome. Vamos adorar a Deus. E aí Jesus aparece no meio deles. E aí Jesus olha para ele, passa a vós outros, e vira para Tomé, vem aqui, bota tua mão aqui, sujeito. Vem cá, encosta o dedo aqui, e bota a mão aqui do lado. E aí ele vira e fala, Senhor meu, e Deus meu. Ele chama Jesus de Senhor e Deus, reverência. Mas ele diz, Senhor meu, e Deus meu. Ainda que ele seja um incrédulo miserável, Jesus é o Senhor dele, Jesus é o Deus dele. E Jesus diz para ele, porque você me viu, você acreditou, né? Bem-aventurado, feliz, próspero, abençoado, é aquele que não viu, acreditou. Mas Tomé diante de Jesus tem reverência. Senhor meu e Deus meu, tem medo, mas sabe que está salvo, apesar da sua incredulidade. Irmão, quem é Deus para você? Eu acho que Deus muitas vezes para você é só a primeira parte daquela música lá nas estrelas, né? Bem longe lá no céu sem se importar com ele. Muitas vezes é o que você vive. Você vem para a igreja, você canta no culto, você levanta a mão, você gosta da pregação do Jeff, com boas ilustrações do Ceará, né? Esquentando nosso coração. Você fica feliz da vida, mas quando chega a provação, onde está teu Deus? Cadê seu Deus? Deus esqueceu de mim! Deixa de ser besta, rapaz. Deixa de ser burro. Você acredita em Deus como Deus está longe lá no céu. Mas tem um problema lá na sua casa, um menino coração duro, te respondendo, e você bate boca com ele, fica com raiva, vira para a mulher, a culpa é sua que ficou mimando esses meninos. Mas você nunca vai orar, Deus me dá o coração desse menino, Senhor. O Senhor me deu esse menino, eu não quero que ele se perca. Você não vai para o trono. Certo? Você tem um problema com alguém na rua, dificuldade no trabalho, você briga, você grita, você xinga, você levanta a mão. O cara te dá uma fechada no trânsito, você vira para ele, você é o filho de... Né? Você não pode falar, né? E aí você vai e fala aquilo ali, onde está teu Deus, meu irmão? Ser cristão, irmão, não é ser religioso e vir para a igreja só no domingo, não. Ser cristão é entender que se não há culto na vida, não há vida no culto. Se você não vive o que diz professar aqui, o que você está fazendo aqui, é simplesmente um ato de mentira. O Evangelho não é só a doutrina da fala, o Evangelho é a doutrina da vida. Você tem que ter temor a Deus aqui, mas você tem que entender que cada minuto da sua vida é vivido diante da face de Deus. E se você ama o Senhor, tal como essas duas Marias, você vai se agarrar no Senhor todos os dias. Jesus, eu não posso fazer nada sem o Senhor me disse, sem mim nada posso fazer, me socorre, Jesus. Quando você ama Jesus, você se agarra nele igual as duas Marias. Você sabe que ele é Deus, mas você não quer soltá-lo um segundo sequer da sua vida. Deixa eu te perguntar, como é que está a sua vida de oração? Você tem agarrado o Senhor pelos pés? Você tem buscado ao Senhor em oração? Você tem clamado o poder e a presença de Jesus? Você investe tempo na presença do Senhor? Você, marido, ora com a sua esposa?
Você, crente, lê a palavra em casa com o seu filho quantas vezes por semana? Você tem intimidade com Jesus, você o ama, ele é seu melhor amigo. São perguntas a responder. Quando você entende o que é a ressurreição, a sua vida será marcada pela sincronização da ressurreição pelo amor. E não me venha dizer que eu inventei essa palavra sincronização por causa da Apple, não, porque eu fiz esse sermão antes de ter iPad e de ter iPhone. Tá certo? Preste atenção, que na sua vida haja sincronização entre reverência e amor. Que você tema a Deus, viva em santidade, mas que você seja um crente cheio do Espírito Santo, um crente de oração, alguém que é amigo íntimo do Senhor Jesus. O que é a ressurreição? É a sincronização da reverência com o amor. Mas em último lugar, nessa noite, talvez você ainda esteja com as perguntas existenciais: quem sou? De onde vim? Para onde vou? E no meio delas talvez esteja no bolo a pergunta: o que é a ressurreição? E você já viu que a ressurreição é a intervenção do sobrenatural no natural. Você já viu que a ressurreição é a vitória da vida sobre a morte. Você já viu que a ressurreição é a vitória a ser proclamada. Você já viu que ressurreição é a paradoxalização do sentimento. Você já viu que a ressurreição é a sincronização entre a reverência e o amor. Mas e agora? O que será a ressurreição? Talvez esse é o ponto que eu mais gosto. Ressurreição é a possibilidade do reencontro. Ressurreição é a possibilidade do reencontro. Versículo de número 10. Leamos todos. Então Jesus lhes disse: não temais, e avisar meus irmãos que se dirigem à Galileia. Eles o verão outra vez. Eu o verei de novo. Eu tenho visto com os olhos da fé. Tenho depositado a minha esperança nele. Mas eu verei a sua face. Que coisa maravilhosa é a ressurreição. Se Cristo não ressuscitasse, eu não teria a possibilidade de vê-lo. Mas como ele ressuscitou, ele diz aos discípulos: vão para Galileia, eu vou encontrar com vocês. E porque Cristo ressuscitou, você vai encontrar com ele, meu irmão. Você verá a sua face, meu irmão. Você o adorará em glória. Você o verá dizer: seja bem-vindo, bendito do meu Pai. Ô irmão, eu creio que quando eu ver Jesus, eu vou imitar as duas Marias. Vou botar a cara no pó, mas vou agarrar os pés dele. Irmãos, nós o veremos de novo. Nós o veremos face a face. Oh, irmão, se você me perguntar qual é o maior desejo da minha alma, eu vou dizer para você que eu quero ver a Cristo. Eu quero ver aqueles olhos como chama de fogo. Eu quero ouvir aquela voz de muitas águas. Eu quero ver aquele que resplandece como o sol na sua força, cuja roupa é branca como a alva, cujos cabelos são brancos. Oh, eu quero ver o Rei da Glória. E eu o verei, amados irmãos, porque a ressurreição me dá esperança de que eu não verei somente com os olhos da fé, mas eu verei de novo com estes olhos que serão ressuscitados para a glória e honra do nome de Jesus. Ressurreição é isso, é ter a certeza de que nós nos encontraremos com o Cordeiro. Como é que vai ser com você? Imagina quando você entrar: Manuela, Jesus diga: seja bem-vinda, Manuela, bendita do meu Pai. Imagina quando Jesus disser: Isabela, você é minha, eu cuidei de você toda a vida. Anderson, venha para cá, meu filho. Eu morri no seu lugar na cruz. Imagina! Que maravilhoso, Jefferson. Será poder ver o Rei? Será que nós poderemos sentir o seu afago? Será que poderemos sentir o seu abraço? Será que sentiremos a sua cálida respiração, amados irmãos, junto a nós? Será que sentiremos o seu peito e nosso peito? Irmãos, nós veremos a Cristo Jesus. E esse é o maior privilégio que tem todos aqueles que creem que Jesus Cristo é o Filho de Deus, o Salvador do mundo,
o único mediador entre Deus e os homens. Se você, meu irmão, não quer ir para o inferno, se você não quer receber a ira de Deus, se você quer ter a possibilidade do encontro com Jesus, se arrependa hoje dos seus pecados, abandone a soberba da sua vida e creia que Jesus Cristo é o Filho de Deus, é o único mediador entre Deus e os homens, é o único que morreu na cruz para pagar os pecados, é aquele que é a verdade e a vida. Creia em Jesus, atire-se em seus braços hoje, para que você um dia tenha o privilégio de sentir o seu afago, tocá-lo e olhar os seus olhos e viver eternamente em sua presença. Ressurreição é a possibilidade do reencontro. Que coisa maravilhosa. Nós veremos a Cristo Jesus. Amados irmãos, ao final dessa mensagem, eu me lembro de um hino que eu ouvia quando pequenininho na igreja, que minha avó disse que na conversão dela ela o ouvia. Talvez os mais antigos saibam. E é um hino que coloca diante da minha mente a cena gráfica do que está acontecendo, do que vai acontecer. A letra do hino diz assim: além do céu azul, foi Jesus preparar. Além do céu azul, foi Jesus preparar um lar para dar a quem a vitória alcançar. Amém-lo conseguir, a vida no porvir, até seu rosto ver além. Bem sei que eu de mim nada tenho pra dar, mas sei que meu Jesus já me veio salvar. Agora quero eu ter fé no coração, até seu rosto ver além. Você quer ver o rosto de Jesus? Você quer ver o rosto de Jesus? Ninguém quer ver o rosto de Jesus. Meu irmão, alegre-se na ressurreição. Tenha a esperança de que você ressuscitará se crer em Cristo. Viva como alguém que é íntimo do Senhor e deseje com todo o seu ser a vinda do Senhor. Diga: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Nós o esperamos. Venha, Senhor, nos buscar. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Para a glória de Jesus. Vamos orar nessa noite. Feche os seus olhos.